esse é o segundo livro do projeto do Livro Viajante, onde eu conto um pouquinho das minhas experiências com o livro Viajante, que dessa vez foi o livro Magônia, que eu tenho quase certeza que ele veio da Maria do Xícara Quente, mas eu não tenho certeza, tá? Independente de se for ela ou não, eu vou deixar nos cards passando da pessoa que veio esse livro pra vocês entrarem no canal e conferir. Aqui na caixinha de informações vai estar o link das outras participantes do livro Viajante, então entrem lá. Eu já expliquei o que é e o porquê, tudo que você deve saber sobre o livro Viajante no primeiro vídeo que eu gravei sobre o tema, que eu vou estar deixando passando aqui nos cards, então entrem lá pra se informarem e pra ver o que eu achei do primeiro livro do livro Viajante que eu peguei. Magônia, da Maria Havana Hadley, é o segundo livro que eu recebo do livro Viajante, e ao contrário do primeiro livro que eu li, esse aqui já tinha passado por outra pessoa antes de chegar até mim, então ele já estava escrito, então eu soube melhor o que fazer nessa questão escrevendo o livro. O primeiro livro que eu li, que foi O Rei das Fraudes, era uma ficção, e esse livro aqui é uma fantasia. E isso que é o mais legal do Book Viajante, porque cada um escolheu um livro que tinha na estante e mandou para a próxima pessoa da lista, e são vários livros de gêneros diferentes. Eu sei que tem romance de época, esse daqui é fantasia, aquele lá é ficção. A gente entra em gêneros que a gente não tá acostumado e gêneros que a gente tá acostumado. Eu sabia que era uma fantasia desde o momento que eu peguei por causa dessa capa que eu achei maravilhosa. Ela tem umas penas e das penas saem fogos e pássaros, e eu não tinha entendido, mas durante a história ela faz todo sentido. A história conta sobre a Asa Ray. Ela é uma menina de 16 anos, 15 anos, vai estar prestes a fazer 16 em algumas semanas, e ela tem uma doença no pulmão, que é uma doença que não deixa ela respirar direito, que ninguém sabe que doença é, não tem cura, e ela tá vivendo por um milagre, porque os médicos deram pra ela 5 anos de vida, depois 10 anos de vida, e agora ela está prestes a completar 16 e ainda tá viva. Ela tem fortes dores e ela vive no hospital, ela mesma diz que tem um histórico de hospitais, e ela é uma personagem bem cativante, porque ela fala sobre a morte, que é uma coisa que tá ali batendo na porta dela, de um jeito muito conformado. Eu gostei muito da Asa, ela é uma pessoa muito verdadeira, ela não gosta de falsidade, ela é uma personagem muito bem construída, e o livro é narrado em duas visões, na visão dela e na visão do Jason, que é o melhor amigo dela. Na visão da Asa, ela conta bastante sobre a doença dela, e a parte do Jason, a gente tem poucas partes dele, porque ele é meio que um personagem secundário. Ele é importante porque em dado momento da história, a Asa começa a enxergar navios no céu em meio às nuvens, e todo mundo acha que esses navios são frutos dos efeitos colaterais que os remédios fortes que ela toma estão fazendo, mas ele é o único que acredita que não é um efeito colateral, que se ela viu, ela tá vendo alguma coisa, ele não sabe o que é, mas ele começa a especular sobre Magônia, que é uma cidade no céu que é retratada na história da humanidade desde as épocas bem antigas. Então ele acredita nela, e a partir do momento que ela supostamente morre, ele narra algumas partes do livro. Acontece que ela não morre, ela vai pra Magônia de um jeito assim, meio estranho. É por isso que tem as duas visões, porque o Jason narra o que acontece na Terra com a falta da Asa e o que ele faz pra tentar entender o que tá acontecendo com a Asa, e a Asa narra a visão dela em Magônia. E é nessa parte que a capa do livro entra, porque Magônia é um reino dos céus, e tem um povo que vive na cidade principal, que é uma cidade dos tornados, ela é envolta por vento, e os habitantes de Magônia, eles viajam em navios saqueando as plantações da terra. Então a Asa, ela é meio que capturada, meio que levada pra um desses navios, onde ela descobre que na verdade ela não é uma humana, e descobre mais sobre Magônia, e uma das coisas é que os habitantes de Magônia são meio pássaros e meio pessoas, e alguns habitantes são azuis. Então faz sentido ter passarinhos na capa do livro, porque os habitantes de Magônia são pássaros. Então eles têm uma língua própria, eles têm costumes próprios, e uma coisa muito importante em Magônia é a canção. Todas as pessoas azuis têm um pássaro designado. A Asa é uma dessas pessoas azuis, ela fica azul. No momento ela fica azul. Tem um pássaro designado que mora no pulmão dela. Então o pulmão dela abre, tipo, a coisa faz tup, e entra um pássaro no pulmão dela, e é super normal, e eles cantam junto. E a partir dessa mágica da cantoria que as coisas acontecem. Então você consegue esfregar o chão cantando. Queria eu cantar pela casa inteira e ela estar arrumada, mas só a Asa consegue fazer isso, então... Como eu disse, é uma coisa bem fantasiosa. Eu descobri depois que ele é o primeiro de uma trilogia, então muita coisa fica aberta. Então a gente não tem explicação de por que é necessário esses passarinhos no coração, no pulmão, não sei o que. A gente não sabe porque as pessoas são azuis, a gente não sabe o porquê dos pássaros ser metade pessoas, metade gente. Então eu acho que é tudo coisa que
vai ser explicado nos próximos livros. Infelizmente, esse livro só foi publicado no Brasil a primeira parte, o primeiro livro, que é Magônia. O segundo livro, que acho que chama A Éter, ele foi publicado nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de publicação aqui no Brasil. E o terceiro livro eu acho que nem foi publicado lá fora. Terminei esse livro com uma vontade de chorar, porque eu adoro essas fantasias meio retardadas, que não faz sentido, mas que no final faz. Adoro esse tipo de livro. E como eu tinha saído de um livro muito cabeça, que era a ficção do O Rei das Fraudes, que era o último livro do livro Viajante, eu entrei nesse daqui muito felizona por ser uma fantasia, por ser minha praia. Então eu terminei, na verdade, em uma madrugada. Uma coisa que colaborou bastante pra eu ler também foi porque, diferente do Rei das Fraudes, esse livro ele tem as páginas amarelinhas. Então eu não tive aquelas dificuldades de página branca que eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Então eu li as páginas amarelas super gostosas, a letra era maior que o de Rei das Fraudes, o livro é bem maior que o de Rei das Fraudes, na verdade. E ele tem, na verdade, uma edição muito melhor que a da Rô. Esse daqui é da Galera Record. Então ele tem orelha, ele tem a gramatura do papel bem gostosinha. E foi até bem mais legal escrever nesse livro porque já tinha coisa escrita. Ele veio da Ana e a Ana já tinha escrito várias coisas, então algumas coisas eu concordava com ela, algumas coisas não, mas a maioria das coisas a gente concordou porque esse livro é meio louco, ela também achou meio louco, então eu escrevi bem mais nesse livro do que no outro, porque eu fiquei muito mais empolgada com esse livro do que no outro. Já criei várias conspirações na minha cabeça e eu tô muito animada, eu queria muito que a galera publicasse a continuação, porque eu adorei esse livro. Na verdade, eu acho que eu vou comprar um exemplar pra mim. Experiência escrevendo nesse livro foi muito mais agradável, eu tinha muita mais coisa pra falar porque eu realmente estava animada em escrever nele. Realmente espero que as pessoas que lerem esse livro depois de mim sintam essa animação que eu passei escrevendo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a autora realmente pesquisou e Magônia realmente é uma lenda que existe aqui na Terra, entre os humanos. Uma história bem antiga que a civilização humana tem. Então dá vontade até de pesquisar mais, porque ela escreve muito bem sobre Magônia. Esse livro tá pegando o correio e indo direto pra Rebeca, e eu espero que ela goste de leitura tanto quanto eu. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. Não esqueça também de compartilhar o vídeo e curtir, porque isso ajuda incrivelmente demais o canal a crescer. E também me siga nas minhas redes sociais, porque eu sempre posto conteúdo lá. Meu Instagram tem foto todo dia, tem conteúdo todo dia. No blog toda semana tem post, então entre lá, visitem, tá tudo aqui na caixinha de informação. Ok? É isso, um beijo!